abençoar a gente em paz, ainda com todos os problemas da vida. E hoje eu quero trazer uma breve mensagem sobre o homem abençoado. Vamos falar de bênção, né? Tivemos aqui uma encenação da mesa do Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu tenho pouco tempo para ministrar isso para você. Peça a Deus revelação, sabedoria, entendimento. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que nunca falha. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe as pessoas até aqui que precisam ouvir isso, que não haja atrapalhos, que não haja situações que impeçam de entendermos essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, existem dois tipos de gente, o abençoado e o amaldiçoado. Se existe a bênção, quer dizer que existe a maldição também. Da mesma forma que existe o céu, o paraíso, o inferno, a vida e a morte, há sempre esses contrastes que nós encontramos na vida. E em Jeremias, ele descreve, ele faz uma ilustração do que seria alguém abençoado e alguém amaldiçoado. Eu acho interessante observar isso, porque eu fico vendo as coisas que acontecem na minha vida, na vida dos irmãos, e percebo quão abençoado nós somos. Mas às vezes eu olho para o mundo e vejo quão amaldiçoado são também pessoas que estão por aí. E o nosso desejo é para que toda a gente receba a bênção de Deus. A Bíblia diz que um dia Deus enviou o seu Filho por amor, enviou o seu Filho para a cruz, para que ele morresse, padecesse, para que os pecados fossem perdoados e as pessoas tivessem então um relacionamento vivo com Deus. E Jeremias 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus está falando, olha, é amaldiçoado aquele que é afastado de Deus. É amaldiçoado aquele que confia no homem. E ele diz no verso 6, porque será como um arbusto solitário no deserto. Olha que coisa terrível. Não sei se você já foi em algum deserto, mas o arbusto solitário no deserto são aquelas plantas secas que ficam lá no meio do nada, não é? E Deus aqui faz uma comparação. E ele diz, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá, diga, não verá, quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto e na terra salgada e inabitável. Verso 7. Aí ele começa a falar de um outro tipo de gente. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então aqui falam de duas pessoas, dois estilos de vida. E nós podemos perceber isso hoje olhando, é muito fácil identificar isso. Então aqui diz que o maldito é aquele que confia em si mesmo. Na verdade, confia no homem. Confiar no homem é confiar em si mesmo. É achar que você detém o poder de governar a sua vida. Mas isso é ilusão, irmãos. Até 2019 estava todo mundo seguro com a sua saúde. Os mais ricos tinham um seguro de saúde que podia, ser hospitalizado em qualquer lugar do mundo. E tinha acesso aos melhores hospitais. De repente surgiu um vírus. Mandou todo mundo para baixo. Alguns para a cova, outros resistiram, outros ficaram com sequelas. Imagina alguém que estava lá na Ucrânia até esses dias atrás, com a sua propriedade privada, seu carro, sua casa, totalmente estruturado financeiro, de repente cai uma bomba lá em cima. E você, de um dia para o outro, perde tudo. Então, é uma ilusão absurda pensar que nós temos o controle da nossa própria vida. Não temos. Uma queda. Então, a gente vê vídeos na internet, pessoas que são
que tem mensagens motivacionais, mas que tiveram um acidente. O cara estava lá na casa dele, pulou na piscina, quebrou aqui a cervical, ficou tetraplégico e agora nós não temos controle de nada na nossa vida. A gente não controla nem o desejo de comer um McDonald's. Não estou falando de mim, estou falando de vocês. Cadê? Então Deus diz, esse homem que confia em si mesmo vai ter uma vida miserável. Vai ter uma vida maldita. Ele despreza a existência de Deus. Ele nega a ajuda do céu. Ele confia no seu próprio esforço. Essas pessoas sempre terão, no máximo, um sucesso parcial. Diga, um sucesso parcial. O que é um sucesso parcial? Só em alguma área da vida dele, ele cresce. Então você já viu aquelas pessoas que cresceram muito financeiramente, mas perdeu a família. Aí agora quer comprar a esposa, o marido, os filhos com dinheiro. Ele tem família, mas não tem outra coisa. Ele é sempre parcial. Ele gasta o seu tempo, não é, adquirindo riqueza. Aí depois fica querendo comprar tempo atrasado. Não dá. Não dá. Então esse sucesso parcial, não é, ele tem às vezes até família, mas não tem saúde. Ele tem um sucesso até razoável, ele é reconhecido, mas o casamento não funciona direito dentro de casa. É um sucesso com desgosto. Ou seja, está bem numa área, mas está mal em todas as outras. Ao passo que lá em Provérbios 10, 22, diz assim, olha lá, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, diga, a bênção do Senhor. A bênção que vem de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Ou seja, Deus não tem um sucesso parcial para você. Ele tem uma bênção completa. Ele tem todas as áreas da vida, ele tem recurso para você. Ele tem ensinamento, ele tem favor, ele tem graça. E aquele que é abençoado por Deus, ele é abençoado em tudo. Tudo que faz vai bem, diz lá Salmo 128. Essa é a bênção de Deus. Mas voltando aqui para o homem amaldiçoado, verso 6, não vê quando vem o bem. Ou seja, o bem passa perto dessa pessoa, ela não percebe. As pessoas querem abençoar, não conseguem, porque normalmente essa pessoa que confia em si mesma, ela é orgulhosa. Ela nunca pede ajuda, ela nunca conta com os outros. Elas desprezam os outros, elas acham que estão por cima. Então, quando alguém quer fazer o bem, não consegue. Você já viu aquela pessoa que é inacessível? Você tenta ajudá-la, não consegue. Aí você vai do outro lado, não dá. Você tenta conversar, não dá. Você tenta dar um presente, não dá. Por quê? Não recebe. Mas por que não recebe? Porque está debaixo de maldição. Porque nós só podemos receber o bem quando esse bem vem de quem pode dar, que é Deus. Certa vez falaram para Jesus, bom mestre. Ele falou, por que você me chama de bom? Bom só um, o Pai Celestial. Deus é bom. Então, para eu e você recebermos o bem, tem que ser de Deus. Não pode ser de outra coisa. Mas aí diz que ele é como um arbusto solitário no deserto. O que é um arbusto solitário no deserto? É aquela figura desgastada, aquela planta que está ali, parece que está sofrendo, não é? É alguém amargurado da vida, é alguém ressentido com tudo e todos. Você já viu gente assim? Ele está sempre reclamando. Aqui ninguém reclama, estou falando de gente lá de fora. Está sempre reclamando, está sempre desgostoso. Ele tem uma conquista aqui, mas tem 10 derrotas para falar ao mesmo tempo. Ele não vê o bem, é um arbusto solitário no deserto. 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo, ele diz, sabe porém isso, nos últimos dias, diga, os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Você acha que nós estamos vivendo tempo difícil? Nós estamos nos últimos dias. O Senhor está às portas, aleluia. Maranata, vem logo, Senhor. Aleluia.
Verso 2. Pois os homens serão... Você já viu algum homem egoísta por aí? Primeira coisa, vão ser egoístas. Vão viver para si mesmo. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso aqui é uma geração mais desconectada que hoje. Ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Esses são os últimos dias. Você pode ver a maldição por aí. Mas acredite, existe um Deus que quer chamar você de amigo. Existe um Deus que quer trazer você para perto. Você não precisa viver essa vida dessa maneira. Você não precisa ser um arbusto solitário no deserto. Você não precisa andar só. Você não precisa andar amargurado da vida. Se essa é a situação para você, hoje tem uma boa notícia. Deus te ama. Fala aí para o seu vizinho, Deus ama muito você. E Ele quer te chamar de amigo. Então, essa é a situação do amaldiçoado. Mas como que é o homem abençoado? Ele diz lá no verso. Porque você sabe, enquanto houver esforço humano, você pode levar décadas para conquistar coisas. Mas um dia debaixo do favor de Deus, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Com uma oração, com uma gota de fé, com uma pequena esperança, com uma oportunidade que você deixa para Deus agir na sua vida, isso pode te economizar tempo, recurso, disposição e tudo aquilo. A bênção de Deus é como uma cachoeira. Ela é muita, é boa e nunca para. Fala aí para o seu vizinho, Deus tem bênçãos abundantes para você. O tempo todo, diga o tempo todo. Então nós podemos decidir a vida. Se nós vamos viver como um arbusto solitário no deserto, ou, qual que é a outra expressão que ele usa? Uma árvore plantada junto aos ribeiros. Uma árvore plantada junto a um rio. Você sabe, todo rio que existe por aí pode ser lá no meio do deserto. Se tem um rio, tem árvores plantadas ali ao seu redor. Você sabe, lá em Apocalipse diz que do trono de Deus flui um rio. Uma das primeiras coisas que acontece na sua vida, quando você encontra com Deus, quando Jesus entra na sua vida, né, além de receber essa vida que flui, a solidão vai embora. Porque lá nesse rio tem muitas árvores, tem muita gente ao seu lado. Olhe para o seu lado aí, olha para trás, para frente, olha o tanto de árvores plantadas junto ao ribeiro. Olha a família, o tamanho que é de pessoas abençoadas para andar com você a partir de agora. Você não precisa mais estar sozinho, você não precisa mais sofrer lá na sua casa de solidão, de medo, de angústia. Vem para cá. Há um rio que flui desse trono. Então quem está nele nunca está sozinho. As suas raízes estão estendidas, encostam na água. Não tem coisa melhor do que uma árvore estar plantada num lugar onde ela tem água o tempo todo. Pode vir a seca, eu tenho a água aqui. Pode vir o problema, eu estou aqui com o Senhor. Pode vir a crise, o Senhor me segura, o Senhor cuida de mim. Ele é a minha bênção. O calor vem, a tribulação vem, os problemas existem. Mas nós estamos plantados junto ao Senhor. Junto ao Senhor. Aleluia. Confie no Senhor. Você sabe, quem confia no Senhor, ele é cheio de entusiasmo, alegria. Ele não é como o arbusto do deserto que parece envelhecido. Ele parece jovem.
Quem está cheio de Deus parece jovem. Tem muita disposição, né, Eleni? Cadê a dona Edna? Olha aí, mais jovem que a maioria aqui. Muita vida de Deus. Por quê? Porque está plantado junto a Jesus. Confia em Jesus. Eu quero dizer para você, hoje mesmo, você pode ser arrancado lá do meio do deserto e ser transportado, plantado novamente junto a correntes de água de vida. A palavra de Deus diz isso, vamos ler. Colossenses 1,13. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Quando você crê em Jesus, Deus vai lá com a pinça, lá no meio do deserto, arranca você e põe lá no manancial, lá no meio da floresta, lá no meio onde tem vida, onde tem alegria, onde tem paz, onde tem frutos. Você deixa de ser um arbusto infrutífero e torna uma árvore cheia de frutos. Os frutos do Espírito começam a exalar na sua vida. Vai aparecer coisa aí que você nunca nem pensou em ser, de repente frutificou. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Perguntei ao seu vizinho, você quer ser o homem abençoado ou o homem amaldiçoado? A escolha é sua. A escolha é sua. Agora, eu pergunto para os irmãos. Pode um cristão estar sob maldição? Pode alguém que nasceu de novo estar sob maldição? Eu quero fazer uma coisa bem didática aqui para ensinar você hoje. Existe o lugar da bênção. Pega aí a plaquinha, o lugar da bênção. A outra também, pode mudar. Aqui do meu lado esquerdo, está aqui, ó, o lugar da bênção. É o lugar onde nós fomos transportados. Aleluia. Quem está desse lado aqui? E existe o outro, o lugar da maldição. O que aconteceu? Nós estávamos todos aqui. Hã? Ah, por causa da mesa? Nós estávamos aqui, todos desse lado. Vem aqui umas 5 pessoas aqui, por favor, me ajudar. Da fila de trás. Aí, vem os irmãos aí. Os figurantes, vem cá. Aí os jovens aqui, também vem uns 5 aqui, fica desse lado aqui. Você nunca mais vai esquecer essa encenação. Então, lá era o lugar da maldição, mais comumente chamado de mundo. O Senhor nos tirou daqui. O Joshua vai ser a pessoa hoje. E plantou aqui. Aleluia. Agora, esse é o lugar da bênção e aquele é o lugar da maldição. Não estou falando de vocês, é só um... Entendam. Aquele lugar da maldição é o homem que confia em si mesmo. Esse lugar aqui é o homem que confia em Deus. Agora, pode um cristão viver debaixo de maldição? Imagina, você é o cristão, não fica muito aí não. Imagina que esse irmão está aqui no lugar da bênção. Ele está dependendo de Deus. Ele veio na videira e ouviu que a bênção de Deus é independente de você. Deus te abençoa porque Ele te ama. Não é porque você merece ou porque você fez alguma boa ação e Deus fala, que bonitinho, agora eu vou abençoar esse sujeito. Hã? Pois é tão ruim que...
que os irmãos são tão abençoados que nem a plaquinha suportou. Oh, aleluia. Então, a vida abundante depende de onde você está plantado. Então, aqui há correntes de água. Mas é óbvio que se tiver um crente que sai aqui, que ele foi transportado para cá, mas de repente ele vive como os outros de lá, ele não vai desfrutar da bênção completa, porque ele saiu da posição da bênção. Ele deixou de depender do Senhor. Ele saiu do lugar, o lugar da bênção. Isso é uma questão de fé, de princípios. Não é? Só você pode avaliar isso, você e o Senhor. Então, quem que deu a vida eterna? O Senhor. Se Deus deu a vida eterna, que foi a salvação, porque há uma distância entre o lugar da maldição e o lugar da bênção. Vou explicar como que chega lá, mas há um lugar aqui. Não, os irmãos podem ficar lá. Ah, vai colar mais a placa maldita. Me dá outra placa aí, a árvore. Então, aqui está a árvore. Esse aqui era o arbusto solitário no deserto. Aí tem Jesus. Cadê? Tem a plaquinha de Jesus aí? Deixa eu ver quem vai ser Jesus. Eduardo. O que aconteceu, irmãos? Para eu chegar até aqui, saindo daqui, é impossível eu fazer isso por esforço próprio. É impossível. Então, o que Jesus teve que fazer? Vai lá, Jesus. Jesus teve que nos carregar para lá. Foi isso que aconteceu na prática. Porque é impossível que o homem consiga fazer isso. Só há uma possibilidade do homem sair de lá e entrar aqui. Volta lá, árvore. Deus um dia estabeleceu a lei. Deixa eu ver quem vai ser a lei aqui. Um irmão aí que pesa mais de 90. 80. Você está com medo? Vem cá, Henrique. Você pesa uns tantos. Você sabe, na Bíblia, gordura é sinal de vida. Muita vida aqui, ó. Então, Deus colocou a lei aqui. E Ele falou, olha, se você obedecer todos os mandamentos, cumprir todos, vigiar para não cair nenhum, então você consegue, através da lei, chegar lá no reino de Deus. Olha como é fácil. É só cumprir a lei. Aí, vem a lei. Vai lá. Carrega a lei aí. Vai, agora anda. Vai para o reino de Deus. Vai, continua. Tá bom, tá bom. Não pareceu eu e você, não, tentando chegar lá? Aí dá a volta e tropeça e cai, é pesado demais. Por quê? Porque é impossível. É impossível de eu andar debaixo da bênção no meu merecimento, cumprindo a lei, seguindo a lei, trazendo a lei comigo. Então Jesus tem que vir e
passar por cima da lei. Ele passa por cima da lei, pega a árvore de novo, planta aqui de novo. Aleluia. Então, a lei antigamente, antes de Jesus, a lei apontava para Deus. A lei dizia, olha, você quer servir a Deus, então Deus é daquele jeito. Deus é perfeito. Deus tem um reino. Ele vive daquela maneira. Mas nunca, jamais, eu e você poderíamos passar pela lei e chegar lá. Tinha que vir Cristo, Jesus. Por quê? Porque a lei só vai até onde a sua força vai. E a sua força é ineficaz. Você não consegue cuidar nem de um pet dentro de casa direito. Vai cuidar da sua vida. Então Cristo teve que vir. Agora, olha o que diz Gálatas 5:4. Gálatas está dando aqui uma exortação, o apóstolo Paulo, a igreja, né, da Galácia. E ele está dizendo, olha, vocês estão com um problema aí nessa igreja. Vocês desligaram de Cristo. Olha lá. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na... Então, o crente que estava aqui já, porque Jesus colocou, ele volta para cá e ele começa a andar com a lei de novo. Ele foi chamado para lá, ele foi plantado lá. Lá é o lugar da bênção. Lá é o lugar onde a provisão vem, onde a alegria vem, a paz vem, o recurso vem. Mas ele diz, não, eu mesmo vou chegar até lá. E aí entra debaixo da lei de novo. Agora, qual que é o problema, irmãos? É que quem anda debaixo da lei está desse lado da vida. Ah, mas ele é crente. Pois é, ele é crente, mas vive debaixo da lei. Vai colher maldição na vida. Agora, não é uma maldição que Deus colocou. Não é. A Bíblia diz que é a maldição da lei. Ou seja, você quer viver pela lei? Então tem que ser íntegro pela lei. Se erra em um só mandamento, está fora. Então esse cristão, que era uma árvore que foi plantada lá no lugar de bênção, mas ele sai de lá e começa a viver pela lei de novo, ele nunca desfruta de lá. Ele chega lá, a lei manda ele voltar de novo. Ele vai para lá, no dia seguinte já está na lei de novo. É aquele cristão que diz, graças a Deus, pela graça fui salvo, mas agora eu preciso merecer a salvação e voltar para lá de novo. Eu preciso justificar a mim mesmo, eu preciso me santificar. Eu preciso de muita obra, eu preciso fazer tanta coisa, para um dia Jesus falar, ó, agora você está pronto para vir, vem. Você sabe que dia que isso vai acontecer? Nunca. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E no verso 11, o apóstolo Paulo diz, é evidente, é claro, é lógico, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Pela lei é impossível que essa pessoa chegue lá. Impossível. Jesus tem que vir pegar e levar. Tem que ser através de Jesus, tem que ser pela graça de Deus. Você vai trilhar esse caminho aqui a vida toda? Não, você já está lá. Você vai se santificar? Não, Deus te santificou. Você vai se justificar? Não, Jesus fez isso por você. Agora, qual é a confusão? Lá em Gálatas, depois eu li até o verso 11, no verso 13, diz, Cristo nos resgatou da maldição de Deus. É isso que está escrito aí? A maldição da lei. Então, o crente pode viver sob maldição? Sim, quando ele quer cumprir toda a lei, para agradar a Deus. Aí não vai, nem consegue cumprir, nem consegue agradar, porque Deus já se agradou de você em Cristo Jesus, e vive uma vida pesada, difícil, não chega lá, está o tempo todo achando que falta alguma coisa,
Falta mais oração, falta mais jejum, falta mais santificação, falta mais empenho da minha parte, falta isso, falta aquilo, está o tempo todo faltando. Mas Jesus perdoou os seus pecados. Você foi transportado para lá, você não teve mérito nenhum nisso, você não teve ação nenhuma nisso. A única coisa que você fez foi acreditar. Você creu. E quem pode então ser abençoado? Romanos 4, 6 diz assim: e é assim também que Davi declara ser o quê? Bem-aventurado é abençoado. Davi declara que é abençoado, né, o homem a quem Deus atribui justiça. Mas quando eu leio isso, os legalistas ficam de cabelo em pé. Como? Aqui está falando que é possível essa árvore aqui ser plantada lá no reino de Deus sem fazer nada. Mas como? Não obedeceu à lei, não passou pela lei, não foi conduzido pela lei. Pois é, Deus está falando, abençoado é aquele que, independente de obras, recebe a justiça de Deus. Deus chegou e falou, você está perdoado, você não tem mais pecado. E você sabe, a gente tem dificuldade de entender isso. Mas deixa eu ler mais, o verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você sabe, nós temos uma dificuldade tremenda de entender isso, por quê? Porque a Bíblia diz que você não é mais pecador. Quantos creem nisso? Amém. O homem a quem Deus atribui justiça significa que ele não é mais pecador. Mas ele ainda peca. Como é que nós entendemos isso? Vou explicar rapidamente também. O Gustavo é o corpo. O Kleber, você é a alma. A Luana é o espírito. Vou colocar uma irmã aqui na melhor parte. Então, a Bíblia diz que nós somos... Sai para lá, lei. Agora não preciso mais de você, não. Nós somos corpo, alma e espírito. Fica um do lado do outro. Então, assim, nós somos esses três. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu e você somos esse ser triuno também. Corpo, alma e espírito. Corpo é o que a gente vê, é o visível, essa carne aqui. A alma é nosso pensamento, vontade, emoção. E o espírito é o que está ali no coração. Cada um tem uma função, cada um se relaciona, né, de uma maneira diferente. Mas o que acontece? Jesus falou que esse espírito, ele está pronto. Ou seja, o nosso espírito está totalmente conectado a Deus. Então ele está lá daquele lado. Vai lá, por favor. Ele está aqui no lugar da bênção. O seu espírito é pronto. Deus fala com você através do espírito. Você é um homem ou mulher espiritual. Você quer saber mais sobre isso? Vê minhas lives da semana. Eu falei a semana inteira sobre isso. As lives de oração lá no Instagram. E tem o corpo. A Bíblia diz que esse aqui não presta para nada. Então esse aqui está desse lado. De novo. E a alma? Aqui depende de você. Se você renova a mente com a palavra de Deus, ela vai estar mais para cá. Mas você passa a semana inteira assistindo novela, sua alma vai estar mais para cá. Agora, qual que é a grande questão? Se você for olhar a sua vida de forma natural, você vai dizer o quê? Eu sou pecador. Porque esse corpo aqui, irmãos, não tem conserto. Não tem. Ele vai morrer. Ele vai morrer, a Bíblia diz que você vai receber um corpo novo, sarado. Não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de plástica, nada vai cair por aí. Então, qual que é a grande questão? Você não é definido nem por esse corpo, nem por essa alma. Você é definido pelo seu espírito.
Agora, obviamente, se você der vazão à carne, você vai viver daquele lado. Então, o crente que é cheio do Espírito, ou tem o Espírito, aliás, mas vive lá no pecado, ele também vai ter uma vida terrível. E a alma fica aqui no meio, né? Os sentimentos. Então, um dia está chorando, outro dia está fazendo sei lá o que lá. E aí você precisa adequar, né, a sua alma, renovando a palavra, mais para cá. Sabe, a sua alma e o espírito são eternos. O corpo, no dia que morrer, acabou, vai receber outro. Mas a alma e o espírito são eternos. Agora, quando você crê que a bênção de Deus está lá no seu espírito, e que a sua justificação e a sua santificação depende só do seu espírito, porque ele está pronto. Eu pergunto para você, você vai querer viver lá ou lá? Porque às vezes a gente fala da graça de Deus e as pessoas falam, então eu posso pecar à vontade, que todos os meus pecados estão perdoados. Sim, mas significa que você quer isso? Você quer viver aqui o arbusto solitário no deserto? Você quer viver aqui na seca? Você quer estar debaixo de maldição? Você quer resolver as suas coisas no esforço próprio? Obviamente que não. Você quer viver aqui com o Senhor. E quando alguém diz que aqui é o seu lugar, você se alegra, seu espírito fica em ebulição. E você diz, é isso que eu quero. Hebreus capítulo 10, verso 16, diz: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Irmãos, vem os três aqui, o corpo, a alma e o espírito. Deus não te enxerga mais desse jeito. O que você faz aqui não influi nada na sua vida com Deus, da parte dele. É claro que se você viver de forma carnal, você mesmo vai se esfriar. Mas para Deus isso aqui não existe na sua vida. Ele te enxerga como um filho perfeito, íntegro, justo, santo. E ele prepara a bênção para alguém que é a mesma natureza. Por isso o lugar da bênção para você o tempo todo, constantemente, é aqui. Esquece aquilo passou. E se a lei quiser trazer você para cá de novo, permanece debaixo da graça. Depois eu vou continuar essa mensagem para explicar mais. Eu estou pensando em fazer mais teatro. O que vocês acham? Fica bom? Dá para entender melhor? Aleluia. Então, obrigado, os irmãos. Podem sentar. Devolve a placa ali que eu tenho que usar de novo. Olha lá, Jesus sentou a árvore na mesa. Olha aí. E deu o vinho, deu o pão. Glória a Deus. Obrigado. Sintonia celestial aqui. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Então, porque você foi justificado, porque você, aos olhos do Pai, só mora nesse lugar, porque você foi totalmente perdoado e está aqui, você pode ser muito abençoado. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Deus não vai te abençoar, Ele tem te abençoado. Deus não vai te dar favor, Ele já te deu. Ele já está sobre você. Quanto mais você entender que você está no lugar da bênção, mais a bênção aparece na sua vida. Quanto mais você entender que a sua bênção não depende do seu esforço, mais bênção haverá na sua vida. Quanto mais você entender que a bênção só depende de quem quer dar, você vai ser um verdadeiro pidão. Você vai falar, Deus, eu quero. Jesus falou, quem pede,
recebe. Mas existe o crente miserável. O que é o crente miserável? É aquele que está tentando se esforçar ainda na lei para receber a bênção. Fala para o seu irmão, não seja esse. Então, o primeiro passo para alguém ser abençoado é ele ser transportado de reino. E Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Esse novo nascimento é esse transporte que Deus faz do mundo para o reino dele. E isso só é feito através de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Talvez você nunca fez uma oração simples na sua vida, dizendo, Jesus, eu quero ser transportado para o seu reino. Eu quero fazer parte do seu reino. A Bíblia diz que aqueles que creram, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Então, filho de Deus é aquele que crê, que foi transportado de um lugar para o outro. E como é que a gente fala isso? Faz isso, aliás, orando. Senhor, Tu és o salvador da minha maldição. O Senhor é quem me livra disso. O Senhor é quem me conduz disso. E eu quero receber essa graça na minha vida. Eu quero receber o Senhor como Deus da minha vida, como Salvador da minha alma. Quero ser transportado. Feche os olhos aí no seu lugar. Se você nunca fez essa oração na sua vida, faça agora. Eu vou fazer a oração e você repete aí no seu lugar. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Messias, o Salvador, que quis tirar a minha vida do lugar da maldição e plantar no lugar da bênção. Diga, eu recebo Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, pois hoje eu me tornei filho de Deus. Amém. Aleluia. Hoje a gente tem muita gente aqui, talvez você fique constrangido a isso, mas se você fez essa oração pela primeira vez, depois você pode vir aqui, eu vou estar aqui, eu quero ouvir você. Mas compartilhe isso com a pessoa que trouxe você a esse lugar também, porque nós queremos explicar isso melhor, nós queremos orar por você, nós queremos estar juntos, porque aqueles que estão plantados junto ao ribeiro nunca ficam só. Sempre tem lá árvores à sua volta. Agora eu quero orar por você, que já é cristão, que já deu sua vida para o Senhor, mas de alguma forma você queria merecer aquele lugar. Você sabe, a tentação que houve lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, a serpente falou para Eva, olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Mal sabia Eva que ela já era igual a Deus. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Eles tinham comunhão com o Senhor. Eles tinham um só coração. E você sabe, hoje, da mesma forma, Satanás nos tenta a fazer coisas para merecer o que já temos. Deus já te colocou no lugar da bênção. Mas o diabo fala para você, não, você não é abençoado. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que subir no monte, você tem que dar o dízimo e oferta, você tem que fazer... Ele faz tudo isso para você fazer, para achar que vai merecer uma coisa que você já tem. Fala aí para o seu vizinho, você já é abençoado. E assim como os Gálatas caíram, né, a expressão bíblica é decaiu da graça, eu e você podemos cair da graça também. Quando cremos na salvação pela graça, sem obra nenhuma. Toda igreja prega isso. Ninguém vai para o céu por causa de obra. Toda igreja cristã, séria, né, prega isso. Mas você começa aqui, na graça de Deus. Mas depois que você é salvo, você diz, agora eu vou me aperfeiçoar para ser mais salvo ainda. Agora eu vou me aperfeiçoar para receber mais bênção. Não, mas
a maior bênção você já recebeu de graça, que foi Cristo Jesus ter morrido na cruz no seu lugar. Essa é a maior bênção. Todas as outras são menos do que isso. Como é que Deus te dá de graça a maior bênção e agora vai cobrar pelas outras menores? Não é assim. O lugar da bênção já está garantido na sua vida. Foi Jesus que fez isso. Você não pode aumentar isso, você não pode melhorar isso, você não pode cooperar com isso, você só pode receber. E se alguém quer receber a bênção de Deus aqui hoje, feche os seus olhos aí que eu vou orar por você. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua graça. Que toda sorte de bênção espiritual, as regiões celestes, em Cristo Jesus, foram nos dadas. Nós declaramos hoje a bênção na família, a bênção nas finanças, a bênção na saúde, a bênção no ministério, na liderança, em todas as áreas da nossa vida, a bênção completa. Diga, eu sou uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro. Eu não tenho medo, ansiedade, pânico, porque o Senhor é quem cuida de mim. Diga, eu sou uma árvore frutífera que não tenha medo de quando vem a seca, de quando vem o sol forte. Diga, eu não temo as tribulações, as preocupações dessa vida não tiram a minha paz, porque eu sou abençoado e toda sorte de bênção está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Permaneça com